Ô de casa, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui e nesse vídeo nós vamos fazer um react do discurso de J.D. Vance ali em Munique, na Alemanha, para a comunidade europeia, muitos políticos, oficiais, generais, vocês vão ver nas imagens, e ele, pessoal, expôs ali, ele desmascarou a hipocrisia da Europa. Então, vale muito a pena a gente assistir esse vídeo explicando para vocês. Ele tá no canal do Vista Pátria, então a gente vai colocar aqui, e eles colocaram dublado, com inteligência artificial, então dá pra gente acompanhar de maneira bem bacana. Pode ser que entre alguma propaganda, porque eu tô gravando direto do YouTube, e eu vou deixar rolar o canal inteiramente aí do pessoal Vista Pátria, até para ajudar eles também, né, que eles têm uma propaganda ali daquilo que eles vendem também no canal, tá? Então eu vou deixar o discurso na íntegra, dublado, e aí a gente vai acompanhar junto. Desde já, então, curte, comenta, compartilha, coloca pra gente o que você achou desse vídeo, dá um joinha, né, um likezinho, pessoal. Isso não custa nada, é só um clique, vai aí, dá um clique e vem com a gente. E eu peço que você tenha paciência para também acompanhar, porque eu vou estar, às vezes, fazendo alguma pausa e fazendo alguns comentários, né? Esse aqui é um vídeo de react. Lembrando que o canal aqui, eu e o Felipe, nós somos cristãos, nós somos de direita, nós somos conservadores e nós somos liberais na economia. Nós já acreditamos no Estado mínimo, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela pra gente o vice-presidente americano e, se precisar, eu vou pausar aqui o vídeo e comentar. Bem, obrigado. E agradeço a todos os delegados, luminares e profissionais da mídia presentes. E agradeço especialmente ao anfitrião da Conferência de Segurança de Munique por conseguir realizar um evento tão incrível. Estamos, claro, entusiasmados por estar aqui. Estamos felizes por estar aqui. E você sabe, uma das coisas que eu queria discutir hoje claro, são nossos valores compartilhados. E você sabe, é ótimo estar de volta à Alemanha, como você ouviu anteriormente. Eu estive aqui no ano passado como senador dos Estados Unidos. Vi o secretário de Relações Exteriores, David Lammy, e brinquei que ambos no ano passado tínhamos empregos diferentes dos que temos agora. Mas agora é hora de todos os nossos países, de todos aqueles que foram afortunados o suficiente para receber poder político de nossos respectivos povos, usá-lo sabiamente para melhorar suas vidas. E quero dizer que, você sabe, tive a sorte de passar algum tempo fora das paredes desta conferência nas últimas 24 horas. E fiquei muito impressionado com a hospitalidade das pessoas, mesmo, é claro, enquanto elas se recuperam do horrível ataque de ontem. E a primeira vez que estive em Munique foi com minha esposa, na verdade, que está aqui comigo hoje, em uma viagem pessoal. Pessoal, aqui, só para situar, né, quem não acompanhou as notícias, teve um ataque, né, do pessoal aí do Turbante, na Alemanha. O cara, um afegão, ele entrou num automóvel, ele atropelou 39 pessoas e teve várias vítimas. Inclusive, as últimas vítimas, né, que não resistiram aos ferimentos foram aí uma mãe e um bebê, tá? Então, sobre isso que ele está falando já de cara, né, com uma informação chocante que já puxa eles para a realidade que eles estão enfrentando ali, daquilo que está acontecendo. Vamos lá. Sempre amei a cidade de Munique e sempre amei seu povo. E só quero dizer que estamos muito comovidos. E nossos pensamentos e orações estão com Munique e todos os afetados pelo mal infligido a esta bela comunidade. Estamos pensando em vocês, estamos rezando por vocês e certamente estaremos torcendo por vocês nos dias e semanas que virão. A introdução dele já é uma introdução brilhante. Agora espero que esse não seja o último aplauso que recebo, mas nos reunimos nesta conferência, é claro, para discutir segurança. E normalmente nos referimos a ameaças à nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje. Mas enquanto o governo Trump está muito preocupado com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, e também acreditamos que é importante nos próximos anos que a Europa assuma um papel significativo na defesa própria. A ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. E o que me preocupa é a ameaça interna. O retrocesso da Europa, de alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos da América. Agora, fiquei surpreso que um ex-comissário europeu foi à televisão recentemente e parecia encantado.
que o governo romeno havia acabado de anular uma eleição inteira. Ele alertou que, se as coisas não saírem conforme o planejado, a mesma coisa poderia acontecer na Alemanha também. Agora, essas declarações despreocupadas são chocantes para os ouvidos americanos. Por anos nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Pessoal, só aqui, né? Olha só, ele falou aí que esse alto representante aí do Parlamento Europeu aí, da União Europeia, ele disse que eleições podem ser anuladas, no caso ali da Europa, não por fraude, ok? Não porque algo deu errado, mas porque algo não saiu de acordo com aquilo que um determinado grupo queria. Tá? Então a gente vê que não é um caso isolado de um país ou outro, mas é um sistema global, é um sistema, né? São grupos de pessoas muito poderosas, muito ricas, muito influentes, né? E nós já sabemos, né, a ideologia desse pessoal, que eles estão agindo não para combater o mal em si, a maldade, mas para combater quem pensa diferente deles. Que loucura isso, né? Então isso é em escala global. Vamos lá. Tudo, desde nossa política em relação à Ucrânia até a censura digital, é apresentado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais europeus cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo a um padrão suficientemente alto. E eu digo nós mesmos porque acredito fundamentalmente que estamos no mesmo time. Devemos fazer mais do que falar sobre valores democráticos. Devemos vivê-los. Agora, na memória viva de... Pessoal, olha só, que pancada, mais uma pancada aqui. Por quê? Ah, não, nós vamos cancelar eleições lá na Europa, né? Em defesa da democracia. Peraí, mas a democracia é a vontade da maioria, não é a vontade da totalidade. Aí um grupo que é a minoria cancela a escolha do povo, cancela a escolha da maioria e chama isso de defender a democracia. Né? Nós conhecemos bem esse discurso, né? Nós conhecemos bem o discurso. Muitos de vocês nesta sala, a Guerra Fria posicionou defensores da democracia contra a ameaça de guerra. Eles enfrentaram forças muito mais tirânicas neste continente. E considere o lado nessa luta que censurou dissidentes, que fechou igrejas, que cancelou eleições. Eram eles os mocinhos? Certamente não. E graças a Deus eles perderam a Guerra Fria. Eles perderam porque não valorizavam nem respeitavam todas as bênçãos extraordinárias da liberdade. Pessoal, é isso. Os caras estão alegando combater algo que nós lembramos bem ali da Guerra Fria, da União Soviética. A gente pode até retroceder um pouco mais, né? Pessoas que dominaram as outras, né? Perseguiram igrejas, prenderam e até tiraram a vida de pessoas que pensaram diferente. E agora vem esse pessoal defensor da democracia, que nós conhecemos bem essas pessoas, né, com essa frase bonita, sendo que é uma frase que fala e não pratica. Isso é uma hipocrisia que ele está denunciando, logicamente, aqui. A liberdade de surpreender, de cometer erros, de inventar, de construir. Acontece que você não pode impor inovação ou criatividade, assim como não pode forçar as pessoas a pensar, sentir ou acreditar em algo. E acreditamos que essas coisas estão certamente conectadas. E, infelizmente, quando olho para a Europa hoje, às vezes não está tão claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria. Olho para Bruxelas, onde comissários da União Europeia alertam os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante períodos de agitação civil. No momento em que detectam o que julgaram ser, entre aspas, conteúdo odioso, ou para este próprio país, onde a polícia realizou batidas contra cidadãos suspeitos de postar comentários antifeministas online como parte de, entre aspas, combater a misoginia na internet, um dia de ação. Eu olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por participar de que resultaram no assassinato de seu amigo. E como o juiz, em seu caso, notou de forma arrepiante,
As leis da Suécia, para supostamente proteger a liberdade de expressão, não de fato concedem, e estou citando, um passe livre para fazer ou dizer qualquer coisa sem correr o risco de ofender o grupo que sustenta essa crença. Tá vendo, pessoal? É isso que o esquerdista ele não entende. É isso que o pessoal da esquerda não entende. Ele acha, né, o togado, o iluminado, ele acha que, né, quando a gente defende a liberdade, é uma liberdade para fazer o que quiser. Negativo. Nós temos uma fonte de princípios e valores. Por exemplo, nós conservadores, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, lá Jesus vai ensinar, como cristãos, que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o cristianismo nunca que ele vai defender a ideia de agressão, né, de fazer alguma maldade contra outro ser humano. Se isso ocorrer, isso é contrário ao princípio bíblico. Então isso não é cristão. Então nós, quando defendemos a liberdade, vocês sabem muito bem disso, não é uma liberdade irresponsável, de onde a pessoa pode fazer o que quiser. Não. Nós sabemos bem que todos devem... algo muito antigo que nós sempre dizemos, que a liberdade de um termina onde começa a do outro. Isso é básico, isso é simples. Né? Então, a esquerda, quem é esquerdista, muitas vezes ele vive numa bolha e ele não entende. Né? Se a gente fala de utilizar a Amazônia com os seus recursos para uma medicina, para uma melhora da qualidade de vida das pessoas, eles distorcem. Né? Ele já vem com aquele papozinho furado que hoje já não cola mais, como se as pessoas estivessem de direita defendendo queimar a Amazônia inteira, né? O que é um absurdo. Né? Então, mas é um discurso alarmista, que ganha notoriedade na mídia e faz aquilo que nós chamamos de assassinato de reputação. Ok? Porque pega uma palavra, tira do contexto e não dá tempo para a pessoa se defender. Ela sofre uma série de ataques até ela ter a sua reputação no lixo. É assim que eles operam. Né? Então ele está deixando bem claro isso. E talvez mais preocupante, olho para nossos muito queridos amigos, o Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência colocou as liberdades básicas dos britânicos religiosos, em particular, na mira. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de estar a 50 metros de uma clínica de aborto e rezar silenciosamente por 3 minutos. Pessoal, olha que loucura. O cara estava a 50 metros de uma clínica de aborto, parado, fazendo uma oração silenciosa, e ele foi preso. Ele foi passar por um processo criminal. Que loucura que é essa? E eu até posso ajudar a explicar a vocês um pouco, porque existe uma realidade espiritual da Europa. Existe uma realidade espiritual especial da Inglaterra, que ele está citando aqui, né, os britânicos, né, pega ali a região da Escócia, enfim. Eles abandonaram, né, eu sei que ainda tem um remanescente, mas a população abandonou o cristianismo há muito tempo, abandonou os princípios da palavra de Deus há muito tempo. E uma coisa assim muito pior aconteceu, especialmente em alguns países como a Grã-Bretanha, onde eles abraçaram uma religiosidade morta, uma religiosidade vazia, né, um pseudo-cristianismo vazio, morto, somente ritualístico, né? E muitos dos cidadãos, com essa morte espiritual, começaram a buscar na bruxaria, na feitiçaria, em rituais satânicos, e preencher esse vazio existencial. Então hoje, se você for na Inglaterra, se você for na Europa, é muito bruxo, é muita bruxa, né? Desde adolescentes, crianças, até adultos e idosos. Mas não é pouco não, pessoal, é muito, tá bom? Por isso que um homem parado numa esquina, com o olho fechado, fazendo uma oração silenciosa, sem atrapalhar a vida de ninguém, isso é um crime, porque as trevas veem isso como uma ameaça, tá certo? As trevas veem isso como uma ameaça. Eu lembro a vocês o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Ele vai dizer assim, ó, no mais, meus irmãos,
revestivos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Né? Ele vai falar, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra hostes, espíritos das trevas nas regiões celestiais. Então, a nossa luta, ela primeiramente, ela é espiritual. Por isso que um cristão conservador, liberal, ele não pode ser carnal. Porque Jesus vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra carne e sangue, em Efésios capítulo 6. Então a gente precisa entender, né? Lógico que a gente tem nosso posicionamento, eu tô aqui com o canal com vocês, mas a gente tem que orar, a gente tem que pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação. Porque isso está acontecendo na Europa já há décadas. E o Brasil hoje, se a gente piscar, se a gente adormecer, vai para o mesmo caminho. Hoje há uma crise no corpo de Cristo, né, na igreja brasileira, que é uma igreja hoje que assimilou de uma forma muito intensa a famosa frase do não tem nada a ver. A igreja brasileira, não estou generalizando, mas é algo que é uma crítica que muitas autoridades eclesiásticas têm feito. Não é uma questão apenas que eu estou falando, né? Mas muitas autoridades eclesiásticas têm falado sobre isso, que em troca de ter as nossas igrejas cheias, de ter os nossos templos cheios, nós estamos tornando o cristianismo mais fácil. Nós estamos deixando a cruz mais leve. Tá? Então Jesus vai dizer, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Negue a sua carne, negue a sua própria vontade, mas não é um negar a nossa vontade por obrigação, mas é um convite, quer vir após mim? Negue-se então a si mesmo. Né? Tome a sua cruz, que é um instrumento de morte, de crucificação, e siga-me. E Jesus vai dizer, porque Jesus ele vai dizer, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo. Qual jugo? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar o descanso para as vossas almas. Então, a cruz, ela ainda temos que carregar. A cruz é um instrumento de morte da nossa carne, da nossa vontade, para obedecer os princípios da palavra de Deus. Então, nós estamos passando pelo mesmo processo. Então, a gente não pode se enganar. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas orando silenciosamente sozinho. Depois que a polícia britânica o avistou e exigiu saber pelo que ele estava rezando, Adam respondeu simplesmente que era em nome do filho não nascido que ele e sua ex-namorada haviam abortado anos antes. Mas os oficiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de proteção do governo, que criminaliza a oração silenciosa e outras ações que possam influenciar a decisão de uma pessoa dentro de 200 metros de uma clínica de aborto. Ele foi condenado a pagar milhares de libras em custos legais para a acusação. Agora, eu gostaria de poder dizer que isso foi um acaso, um exemplo isolado de uma lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa. Aí que tá, pessoal. Isso aconteceu lá na Inglaterra. Eu me lembro de um caso aqui no Rio de Janeiro, onde um rapaz esfaqueou um turista, tinha um pastor que passou, repreendeu o espírito maligno que estava na vida do rapaz. O rapaz teve ali, né, aquilo que se chama no meio secular aí de exorcismo. O rapaz ali teve o demônio expulso, voltou a si, foram para a delegacia e o delegado abriu um processo criminal contra o pastor por ter tirado, né, o espírito maligno daquele rapaz. Né? Então, assim, eu lembro que há alguns anos atrás, há cerca de, uns 10, 12 anos atrás ou mais, né, já teve vários embates no Congresso Nacional a respeito de certas leis que vocês lembram muito bem que ia passar. Ok? Então, hoje eu até fico meio estarrecido com muitas autoridades eclesiásticas que são isentas. Porque se dependesse da isenção, né, se fosse depender da isenção lá de trás daqueles que lutaram, hoje vocês não teriam uma igreja para vocês pastorear, hoje vocês não teriam púlpito para vocês pregar, hoje vocês não teriam mais como falar o que vocês falam em relação a Jesus, a santidade e o cristianismo. Então, dentro do corpo de Cristo, a gente precisa fazer uma autocrítica, ok?
E entender que muita gente hoje que é isenta e que foi isenta lá atrás se beneficiou de quem deu a cara para bater, ok? Então, a pessoa fala assim, não, isso é um caso isolado da Europa, isso é um caso isolado, não sei o quê. J.D. Vance está falando, não é. E esse cara aqui não é um pastor, esse cara aqui não é, uma autoridade eclesiástica, é o vice-presidente da nação mais poderosa do mundo hoje, que é os Estados Unidos da América. Isso, ele não está falando isso dentro de uma igreja, ele está falando isso para altos oficiais generais e políticos europeus, em Munique, né? Certo? Então vamos lá, vamos seguir. Mas não. Em outubro passado, há apenas alguns meses, o governo escocês começou a distribuir cartas aos cidadãos cujas casas estavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, avisando-os de que até mesmo a oração privada dentro de suas próprias casas pode equivaler a violar a lei. Naturalmente, o governo... Olha que loucura, gente. Orar dentro de casa viola a lei. Vocês acham que isso já não está engatinhado aí em algumas pessoas no Brasil para querer implementar isso aqui, não? Vocês não acham que isso já não está engatilhado aqui dentro para fazer isso acontecer? Agora, não é com uma revolução na força do braço que a gente vai mudar esse quadro, ok? Nós vamos... O primeiro passo para a gente mudar isso gente, não tem outro remédio, não tem outro caminho. Primeiro, nos arrependendo dos nossos pecados. Pecado está na Bíblia e pecado tem que ser falado, e pecado é chamado pelo nome, certo? Então não adianta o cara não cuidar da família, não adianta o cara não estabelecer os valores cristãos, né, os valores da palavra de Deus. Eu quero só uma sociedade puramente libertária. Mas, meu amigo, da onde que tu vai tirar os valores? Se você não tiver, por exemplo, esse entendimento cristão, você vai tirar os valores da onde? Porque os seus valores... Ok, pode ser valores bons, de respeito, sei o quê. Mas quem te garante que a outra pessoa vai ter os mesmos valores? Porque os valores passam a ser relativos, passam a ser de acordo com cada um. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela é a base, ela é o norte para nós, gente, não tem como abrir mão disso. Por exemplo, à luz do Terceiro Reich, o bigodinho da Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, o que ele fazia era certo. Agora, coloca aquilo que ele fez na luz da palavra de Deus. Coloca o que Mao Tse-tung fez lá na China, à luz da palavra de Deus. Coloca o que a União Soviética fez à luz da palavra de Deus. Está errado. Porque existem valores naturais, existem princípios naturais. E um dos princípios naturais que nós temos na palavra de Deus é a liberdade. Tá? Então, até lembro aqui para vocês, né, por exemplo, Thomas Hobbes, né, no livro Leviatã, que muitos de vocês conhecem, ele diz que as pessoas, ele tem uma visão pessimista da humanidade, ele diz que as pessoas abrem mão dos seus direitos naturais, por exemplo, de liberdade, em troca de um governo que, imbuído de autoridade a ele conferido, né, impõe a ordem, estabeleça a paz e organize a vida social. E nós vimos isso lá no Coronga 19, onde as pessoas abriam mão de sua liberdade em favor de segurança. Então eu me pergunto muitas vezes, gente, que geração que é essa? Que pessoas são essas? Certo? Que tipo de pessoas são essas? Porque enquanto a geladeira de alguns estava cheia, a de outros estava vazia. Então, a gente vê que a gente precisa, né, chamar nós mesmos para uma reflexão aqui. Não adianta, né, só ouvir. Nós precisamos de uma praticidade. Né? Isso que ele está trazendo aqui para nós. Vamos seguir, pessoal. Incentivou os leitores a denunciar qualquer cidadão suspeito de cometer crime de pensamento. Na Grã-Bretanha e em toda a Europa, temo que a liberdade de expressão esteja em declínio. Em toda a Europa. No interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade, admito que às vezes as vozes mais altas a favor da censura não vieram de dentro da Europa, mas de dentro do meu próprio país, onde a administração anterior ameaçou e intimidou empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Desinformação como, por exemplo, a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China
nosso próprio governo incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram dizer o que acabou sendo uma verdade óbvia. Então venho aqui hoje não apenas com uma observação, mas com uma oferta. E assim como o governo Biden parecia desesperado para silenciar as pessoas por expressarem suas opiniões, o governo Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nisso. Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas opiniões, mas lutaremos para defender seu direito de expressá-las na praça pública, concordando ou discordando. Olha isso. Isso é liberdade. Isso é democracia. Ou é respeitar quem pensa diferente. Agora, chegamos ao ponto, é claro, de que a situação ficou tão ruim que neste dezembro, a Romênia simplesmente cancelou os resultados de uma eleição presidencial com base em suspeitas frágeis de uma agência de inteligência e enorme pressão de seus vizinhos continentais. Agora, pelo que entendi, o argumento era que a desinformação russa havia infectado as eleições romenas. Mas eu pediria aos meus amigos europeus que tivessem alguma perspectiva. Você pode acreditar que é errado a Rússia comprar anúncios em redes sociais para influenciar suas eleições. Nós certamente acreditamos. Você pode até condená-lo no palco mundial. Mas se sua democracia pode ser destruída com algumas centenas de milhares de dólares em publicidade digital de um país estrangeiro, então ela não era muito forte para começar. Caramba, meus amigos, que burdoada. Entendeu? Pegou assim, meu irmão, e jogou na cara de todo mundo. Não, nós vamos ter que forçar, nós vamos ter que prender, nós vamos ter que ameaçar em favor da democracia. Então, você não vive uma democracia, certo? Então, se tem que utilizar meios, esse tipo de meios, né, para dizer que é desinformação, né, para poder acabar com a liberdade, então a pessoa não confia na democracia. A sua própria democracia, ela é falha. Para não dizer que ela não existe. E tem que aplaudir o cara mesmo. Deixa eu só passar aqui essa propaganda do YouTube, pessoal, que a gente está passando aqui com vocês. Vamos lá. Agora, a boa notícia é que eu acredito que suas democracias são substancialmente menos frágeis do que muitas pessoas aparentemente temem. E eu realmente acredito que permitir que nossos cidadãos expressem suas opiniões os tornará ainda mais fortes. Tem uma fagulha de esperança. O que, é claro, nos traz de volta a Munique, onde os organizadores desta mesma conferência proibiram a participação de legisladores que representam partidos populistas, tanto da esquerda quanto da direita, nessas conversas. Agora, novamente, não precisamos concordar com tudo ou qualquer coisa que as pessoas digam. Mas quando as pessoas representam, quando líderes políticos representam uma importante base eleitoral, é nosso dever, no mínimo, participar do diálogo com eles. Agora, para muitos de nós do outro lado do Atlântico, parece cada vez mais que interesses antigos e arraigados estão se escondendo atrás de palavras feias da era soviética, como desinformação e informação errada. Quem simplesmente não gosta da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente, ou, Deus me livre, votar de maneira diferente. Ou pior ainda, ganhar uma eleição. Oh. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos. Pessoal, deixa aqui a propaganda do Vista Pátria. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Quem estiver precisando, a firmeza e elasticidade da sua pele, ajuda aí o pessoal do Vista Pátria e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Agora, esta é uma conferência de segurança. E tenho certeza de que todos vocês vieram aqui preparados para discutir exatamente como pretendem aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, de acordo com algum novo objetivo. E isso é ótimo, porque como o presidente Trump deixou muito claro, ele acredita que nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro deste continente. Não achamos, você ouve esse termo, divisão de encargos, mas acreditamos que é uma parte importante de estar em uma aliança compartilhada, que os europeus assumam responsabilidades, enquanto os Estados Unidos se concentram em áreas do mundo que estão em grande perigo.
Perfeito, pessoal. Olha aí o plano geopolítico que ele está falando, com a visão política e geopolítica do governo Trump e para os Estados Unidos para os próximos 4 anos. Essa história de Estados Unidos imperialista, conversa fiada, essa conversa já deu para a gente ficar enjoado, já dá para a gente chegar ali e vomitar esse negócio. O que ele está dizendo? A gente não quer mais ficar assim, se metendo na Europa. A gente quer ter uma aliança com vocês, isso que ele está dizendo. Eles querem ter uma aliança com a Europa, querem ajudar a Europa, mas querem caminhar juntos, mas eles não querem ter que ficar bancando a Europa. Essa que é a grande questão. Porque ele falou, existem outros lugares do mundo onde, meu irmão, a giripoca tá piando. Né? Dá uma olhada na situação. Como é que tá a situação hoje do Afeganistão? Como é que tá a questão lá da Palestina? Como é que tá a questão de tantos lugares da África? Como é que está a questão, né, geopolítica aí na Coreia do Norte, né, a relação da China, da própria Rússia com a Ucrânia, e tantas outras questões que eles têm, né, se preocupar. Então, eles estão querendo o quê? Se preocupar menos com a Europa. Olha, façam o dever de casa. Façam o dever de casa, ok? E aí a gente caminha junto, todo mundo vai para um mesmo sentido, né? Vamos lá. Mas deixe-me também perguntar-lhe, como você começará a pensar sobre os tipos de questões orçamentárias se não sabemos o que estamos defendendo em primeiro lugar? Já ouvi muito em minhas conversas e tive muitas ótimas conversas com muitas pessoas reunidas aqui nesta sala. Ouvi muito sobre do que vocês precisam se defender e claro que isso é importante. Mas o que me pareceu um pouco menos claro, e certamente acho que para muitos dos cidadãos da Europa é o que exatamente vocês estão se defendendo. Qual é a visão positiva que anima este pacto de segurança compartilhada que todos acreditamos ser tão importante? E eu acredito profundamente que não há segurança se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guiam o seu próprio povo. A Europa enfrenta muitos desafios. Mas a crise que este continente enfrenta agora, a crise que acredito que todos enfrentamos juntos, é uma que nós mesmos criamos. Sim. Se você está fugindo com medo dos seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você. Caramba. Nem por sinal, há algo que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Você precisa de mandatos democráticos para realizar qualquer coisa de valor nos próximos anos. Desculpe, vamos voltar aqui no bico do cara. Nada que a América possa fazer por você. Nem por sinal, há algo que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Você precisa de mandatos democráticos para realizar qualquer coisa de valor nos próximos anos. Nos próximos anos, não aprendemos que mandatos frágeis produzem resultados instáveis. Mas há tanto valor que pode ser alcançado com o tipo de mandato democrático que acredito que virá de ser mais responsivo às vozes dos seus cidadãos. Se você deseja desfrutar de economias competitivas, se você deseja desfrutar de energia acessível e cadeias de suprimentos seguras, então você precisa de mandatos para governar. Porque você tem que fazer escolhas difíceis para desfrutar de todas essas coisas. E é claro que sabemos disso muito bem na América. Você não pode ganhar um mandato democrático censurando seus oponentes ou colocando-os na prisão. Seja o líder da oposição, uma humilde cristã rezando em sua própria casa, ou um jornalista tentando reportar as notícias. Nem você pode ganhar um desconsiderando seu eleitorado básico em questões como quem pode fazer parte da nossa sociedade compartilhada. E de todos os desafios urgentes que as nações aqui representadas enfrentam, acredito que não há nada mais urgente do que a migração em massa. Hoje, quase 1 em cada 5 pessoas que vivem neste país veio do exterior. Isso é, claro, um recorde histórico. É um número semelhante, aliás, nos Estados Unidos, também um recorde histórico. O número de imigrantes que entraram na UE vindos de países não pertencentes à UE dobrou entre os anos da última eleição e, claro, que aumentou muito desde então. E sabemos que a situação não surgiu do nada. É o resultado de uma série de decisões conscientes tomadas por políticos de todo o continente e outros ao redor do mundo ao longo de uma década. Viu o que ele falou? Decisões políticas. Não foi algo orgânico. Foi o resultado de uma decisão de pessoas que têm
um interesse por trás disso. Então vamos seguir. Vimos os horrores causados por essas decisões ontem nesta mesma cidade. E claro, não posso mencionar isso novamente sem pensar nas terríveis vítimas que tiveram um lindo dia de inverno em Munique arruinado. Nossos pensamentos e orações estão com eles e permanecerão com eles. Mas por que isso aconteceu em primeiro lugar? É uma história terrível, mas é uma que já ouvimos muitas vezes na Europa. E, infelizmente, muitas vezes nos Estados Unidos também. Sim. Um solicitante de asilo, muitas vezes um jovem na casa dos 20 anos, já conhecido pela polícia, joga contra uma multidão e destrói a comunidade. Faz o atentado. Quantas vezes devemos sofrer esses reveses terríveis antes de mudarmos de rumo e levarmos nossa civilização compartilhada em uma nova direção? Nenhum eleitor neste continente foi às urnas para abrir as comportas para milhões de imigrantes não verificados. Mas você sabe para o que eles votaram? Na Inglaterra, eles votaram pelo Brexit. E concordando ou não, eles votaram por isso. E cada vez mais em toda a Europa, eles estão votando em líderes políticos que prometeram acabar com a migração descontrolada. Agora, eu concordo... Lembrando, pessoal, o que é o Brexit? É a sigla ali da Grã-Bretanha, né, com o exit, né, a saída. Então, ou seja, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é por causa da imigração em massa que estava acontecendo. A população votou por isso, ok? Para conter a imigração ilegal, né? E vamos seguir aqui. Com muitas dessas preocupações, mas você não precisa concordar comigo. Eu só acho que as pessoas se importam sobre suas casas. Eles se importam com seus sonhos. Eles se preocupam com sua segurança e sua capacidade de sustentar a si mesmos e a seus filhos. E eles são inteligentes. Acho que esta é uma das coisas mais importantes que aprendi no meu breve tempo na política. Ao contrário do que você pode ouvir a algumas montanhas de distância em Davos, os cidadãos de todas as nossas nações geralmente não se veem como animais educados ou como engrenagens intercambiáveis de uma economia global. E não é de se surpreender que eles não queiram ser deslocados ou ignorados incessantemente por seus líderes. É função da democracia julgar essas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas, desconsiderar suas preocupações, ou pior ainda, fechar a mídia, cancelar eleições ou excluir as pessoas do processo político não protege nada. Na verdade, é a maneira mais certa de destruir a democracia. Sim. Meu nome é Renato. Eu sou coautor, junto com Alan Schramm, do livro Bitcoin Red Pill. Esse livro deixa eu passar aqui. Agora eu vim fazer um convite que... Pronto. E falar e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Mesmo quando as pessoas expressam... Certo ou não? Lembrando, pessoal, que a Iluminada aqui no Brasil, né, ela já falou que as eleições de 2026 aqui no Brasil, né, o Estado Democrático de Direito vai estar de olho para não haver perturbações, né? Então, a gente vê que isso já é algo direcionado para o Brasil para a eleição de 2026. Só que o cenário com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o cenário está mudando, o jogo está virando. Qual vai ser a atitude da Europa? Né? Então, a gente vê aqui nesse discurso algo muito, muito forte que mostra para a gente uma realidade nossa aqui dentro de casa. São opiniões fora do seu próprio país, e mesmo quando essas pessoas são muito influentes. E confia em mim, digo isso com todo humor. Se a democracia americana pode sobreviver a 10 anos de repreensões de Greta Thunberg, vocês podem sobreviver a alguns meses de Elon Musk. Oh. Mas o que a democracia alemã, o que nenhuma democracia americana, alemã ou europeia sobreviverá, é dizer a milhões de eleitores que seus pensamentos e preocupações, suas aspirações, seus pedidos de alívio são inválidos ou indignos de serem sequer considerados. Perfeito. Ninguém pode chegar lá no poder e dizer que a vontade da maioria não tem valor. E nós estamos vendo isso no Brasil, sim. Existem pessoas que foram eleitas pelo voto, né? A gente está falando aqui de milhares, né, de votos
que perderam ou estão sendo, ou a pessoa tiver até milhões de votos que perderam, e outros que estão sendo ameaçadas de perder o seu mandato. Então, assim, é algo para nós ficarmos de olho, certo? É algo para a gente ficar muito atento. É o novo normal, né? A democracia repousa no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Cara, aí é terrível. Não há espaço para barreiras. Ou você defende o princípio ou não. Pois é. Os europeus, o povo, têm uma voz. Os líderes europeus têm uma escolha. E minha forte convicção é que não precisamos ter medo do futuro. Você pode abraçar o que seu povo lhe diz, mesmo quando é surpreendente, mesmo quando você não concorda. E se você fizer isso, poderá enfrentar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação está ao lado de cada um de vocês. E isso, para mim, é a grande magia da democracia. Não está nesses edifícios de pedra ou hotéis bonitos. Não está nem mesmo nas grandes instituições que construímos juntos como uma sociedade compartilhada. Acreditar na democracia é entender que cada um de nossos cidadãos tem sabedoria e tem voz. E se nos recusarmos a ouvir essa voz, mesmo nossas lutas mais bem-sucedidas garantirão muito pouco. Como o Papa João Paulo II, na minha opinião, um dos campeões mais extraordinários da democracia neste continente ou em qualquer outro, uma vez disse: não tenha medo. Não devemos ter medo do nosso povo, mesmo quando eles expressam opiniões que discordam da liderança. Obrigado a todos. Boa sorte a todos vocês. Que Deus os abençoe. Aplaudir mesmo. É isso, pessoal. Bem, deixa eu tirar aqui. Fechando aqui então esse vídeo, fizemos aí um react bem rápido aqui com vocês. Deu 41 minutos, né? Eu sei que 40 minutos é um bom tempo, mas a gente precisava assistir esse vídeo e trazer aqui para vocês no canal. Beleza, pessoal? Coloca o que você achou, coloca a sua opinião aqui nos comentários, sempre com respeito. A gente vive no Brasil um momento muito delicado, então a gente não pode falar tudo aquilo que a gente poderia falar num país que a gente tem uma liberdade plena, né, total. E com isso eu não falo, né, como o J.D. Vance falou, não se trata de ofender pessoas, não se trata de agressão. Lógico que a gente é contrário a esse tipo de questão, mas a gente está falando de falar o que pensa no sentido assim de ideias, e até isso hoje no Brasil, de você dizer realmente o que você pensa, aquilo que você acredita, da forma que você enxerga que a coisa aconteceu, né, só de você querer falar isso, hoje não é permitido, certo? Então um forte abraço, segue a gente no canal, lembrando que tem muito vídeo no short, muitos vídeos, nossas postagens estão indo muito bem, mas confere aqui os outros meios de mídia, né? Postagem, vídeos curtos, né, que são short, e os vídeos mais longos e também ao vivo, que a gente sempre está fazendo live. Um forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!